Pessoal, continuando o trabalho com as funções trigonométricas aí, eu coloquei aqui a função tangente, olha só. Então, a função tangente, vou colocar aqui, ó, f de x é igual a tangente de x. Diferente da função seno e cosseno, ela tem uma restrição no domínio, que é o seguinte. Olha só o valor de x aqui. Vamos pensar, a tangente ela é seno de x sobre cosseno de x. Então, a gente tem que descartar todos os valores que fazem o cosseno ser igual a zero. Porque como que eu vou ter uma fração com um valor aqui em cima e zero embaixo? Não existe. Então, quando a gente vai pensar, né, na função tangente, a gente tem que observar isso. Primeiro, essa perspectiva de que não pode ter zero embaixo. E o gráfico dela vai ficar assim, ó, né? Se você perceber aqui, ó, vou colocar aqui a circunferência trigonométrica só para vocês terem uma ideia, né? Olha só, aqui a circunferência trigonométrica, né? Vamos pensar seno sobre cosseno, né? Nesse ponto aqui, que é o zero, o o cosseno vale 1 e o seno vale 0. Ou seja, daria 0 dividido por 1, que é 0. Por isso que no ponto 0, ó, tá aqui, ó. Olha o ponto π, ó. O ponto π é esse aqui, ó, a mesma coisa. O cosseno vale menos 1 e o seno vale 0. Seno sobre cosseno também vai dar 0. Então, você vê que a função tangente vai tocar o eixo x nesses pontos aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, certo? E a outra coisa que a gente observa é o seguinte, ó, tem um problema nesse ponto e um problema nesse ponto. Por quê? Porque esses dois pontos aqui, ó, o cosseno vale 0. O seno vale 1, e aqui o cosseno vale 0 e o seno vale menos 1. O cosseno sendo 0, ele não pode ser colocado aqui. Então, se você pegar aqui no meio, aqui, o π sobre 2, se você pegar aqui, por exemplo, menos π sobre 2 e assim por diante, não pode ter gráfico sobre esse ponto. Eu até coloquei ele aqui num outro slide. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Se você pegar, ó, olha essa linha aqui, ó, é o π sobre 2, ela não faz parte do gráfico. O gráfico não vai tocar ele, ó, não vai tocar. Porque se tocar nele, ele está calculando a tangente de π sobre 2. A tangente de π sobre 2 seria o seno de π sobre 2 sobre o cosseno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, mas o cosseno de π sobre 2 é 0. E isso aqui não existe, ó. Isso não existe, né? Então, é por isso que você vai ver aqui o 3π sobre 2, né, que já seria esse ponto aqui de baixo, e assim por diante, né? Uma outra observação, pensando na circunferência trigonométrica aqui, a tangente de um ângulo ela é calculada assim, ó. Você pega, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é referente, por exemplo, ao ângulo de 45 graus. A tangente dele na circunferência trigonométrica é a extensão dessa reta até tocar nessa reta aqui, ó, que é uma reta perpendicular ao eixo x. Aí essa altura que é o que a gente chama de tangente. Se você observar, por exemplo, a tangente de 45 graus, seria o seno de 45 sobre o cosseno de 45. Só que o seno e o cosseno de 45 são iguais, então isso aqui vai dar 1. Se você pegar, então, esse ponto aqui, ó, é o 45 graus. Ó. E ele vai acontecer também aqui, vão ser vários os pontos, né? Porque se você pegar na circunferência trigonométrica, o 45 e esse ponto aqui, que seria o 180 mais 45, ou seja, 225 graus, os dois têm a tangente iguais, e nesse caso iguais a 1. Então, por isso que você vai ter muitos pontos para cá e muitos pontos para o lado de cá também, porque pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo, certo? De maneira análoga, a gente tem a cotangente também. Ó. O gráfico da cotangente vai ser esse aí. Ó. Observa só a diferença na curva da cotangente para a curva da tangente. A da tangente está para cá. Ó. A da cotangente ela já está para o lado de cá. Essa inversão se dá porque a cotangente ela é a divisão do cosseno sobre o seno. Então, você vai ver que aqui as linhas que não tocam o eixo x, ó, elas estão em cima do zero, em cima do π, em cima do 2π e assim por diante. Por quê? Porque são valores que zeram o denominador, certo? Na hora que a gente for falar de limite, eu vou explicar melhor isso aqui, ó, o fato dessas retas, né? Por exemplo, essa reta aqui do zero. Deixa eu até mudar aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei ela aqui, ó. Ó, imagina essa reta aqui, ó, do x igual a zero, aqui, ó. O x igual a zero é o eixo y. Se você observar essa reta aqui, ela não vai tocar no gráfico.
Não vai tocar no gráfico. E a gente percebe que aqui ó, vai tendo a aproximação. O gráfico vai se aproximando da reta, mas não vai tocar na reta. Isso tem um nome na matemática que é a ideia de assíntota. E a gente vai estudar isso lá no limite. Quando a gente estiver estudando limite como conteúdo de cálculo, a gente vai ver isso aí e aí a gente vai poder entender melhor esse comportamento da função aí. Beleza?